Olá pessoal, eu sou a Kátia Rodrigues, psicóloga, e hoje eu quero falar com todos vocês sobre pandemias, paranoias e precaução, né? Eu fiquei pensando nesse final de semana sobre as questões simbólicas desse momento sociopolítico, econômico que o mundo vem vivendo e a questão dessa pandemia gerada há cerca de 2 meses no mundo e que agora começa a acometer também o Brasil, né? Eu fiquei pensando nos símbolos, já que eu sou psicóloga junguiana, qual que é a imagem, né, arquetípica que vem dessa questão? Eu fiquei pensando em algumas coisas, sintetizando a situação para a gente ficar com a imagem. Nós temos um vírus que existe na humanidade há muito tempo, existe no mundo, na verdade, há muito tempo, mas não acometia a humanidade. E esse vírus, de repente, acomete a humanidade porque um ser humano consome um morcego, um outro animal, ele se alimenta desse outro animal, e esse animal carregava o vírus que está correndo aí solto hoje e que é responsável por uma pandemia mundial. E desse único um indivíduo que se alimentou do morcego contaminado, a contaminação e a doença se espalhou por muitos e muitos países e nações e culturas, independente de gênero, de sexo, de partido político, de shape físico, independente da idade, porque até crianças estão contraindo o vírus, e se espalhou desde a China, lá no Oriente, até os países mais ocidentais. E aí, com essa imagem, eu fiquei pensando o que isso pode simbolizar para nós, humanidade. Vivemos um tempo de extrema correria, em que os pais terceirizam os filhos para escolas, para cuidadores, em tempo quase que integral, né? Não acompanham mais os seus filhos. Nós também terceirizamos os idosos para clínicas, para asilos, né? Para cuidadores também, em alguns casos. Nós vivemos um tempo de extremo egoísmo, em que só o capital e a produtividade econômica importa. Principalmente nos últimos 5, 6 anos, vivemos um tempo de polarização política e radicalismo das ideias, em que as pessoas começaram a esquecer que somos todos humanos e começaram a recordar ideias um tanto quanto perigosas, como o nacionalismo, como a ideia de que uma etnia, uma raça, um povo é melhor que o outro, com a ideia de criarmos muros e fecharmos fronteiras. É nesse contexto em que nós não encontramos mais os amigos, que usamos quase sempre só o espaço virtual. É nesse contexto de manifestação do ódio, do ressentimento, da mágoa, à torta direita pelas redes sociais, que então um único indivíduo vai ali e consome um morcego, que é um animal símbolo das sombras, símbolo de trevas, né? Eu adoro morcego, gente, ó, amo morcego, animalzinho fofo, eu gosto dos morcegos. Mas, simbolicamente, no nosso imaginário coletivo, o morcego está ligado à nossa sombra, ligado àquilo que é perigoso, aquilo que nós não aceitamos em nós mesmos, né? Ligado àquilo que é trevoso. E aí, quando a gente se alimenta do símbolo das trevas, o mundo inteiro
fica contaminado. Fica contaminado de algo que pode ser mortal. E algo que pode ser mortal, principalmente para os mais frágeis, para aqueles que estão mais desamparados, sem sustentação. E curiosamente, não vem de qualquer lugar. A epidemia vem de um lugar geograficamente considerado por nós seres humanos do Oriente. É como se a vida mandasse uma mensagem para todos nós. Se oriente. Se oriente. Se oriente. Presta atenção no que você está consumindo, não aqui na boca, organicamente, materialmente, mas o que você está consumindo energeticamente. Presta atenção em que vibes, em que vibrações você tem estado. O que você tem consumido? Se o que você consome é ódio, é polarização política, é isolamento, certamente você está adoecido mesmo. E aí a gente tem uma pandemia viral que nos obriga a parar o ritmo, a nos isolarmos dentro das nossas casas, com aqueles familiares que muitas vezes a gente não conhece mais, com quem a gente não conversa, com que a gente só encontra oi, bom dia, boa tarde, boa noite e não compartilha mais ideias. Nos obriga a um tempo de recolhimento, é um tempo de isolamento. Né? Eu quero que todos nós nos protejamos de verdade, né? Eu tenho falado isso com os meus amigos, com os meus pacientes. Vamos nos prevenir, porque dada a realidade, né? Vamos voltar aqui para o princípio de realidade do que aconteceu na Ásia e na Europa. Nós temos aqui uma vantagem de estar um passo à frente e podermos nos prevenir. Então vamos nos prevenir para que aqui a situação não seja pandêmica, para que aqui as contaminações sejam em número menor, né? Em que haja leitos em hospitais para que cada um possa seguir com a sua vida e quem estiver doente possa ser realmente socorrido e que nem todos estejamos doentes. Mas eu acho que também é um tempo, já que nós vamos ficar cada vez mais nos próximos dias e semanas, em isolamento social, em reclusão domiciliar, que nós possamos telefonar uns para os outros, nos comunicar, mesmo que pelos aplicativos de conversa online, que nós possamos nos conhecer, sabe? Nos relacionar com os nossos próprios familiares dentro da nossa casa. Que a gente respeite, que de fato, eu com a saúde que tenho, que gozo, não vou, se for acometida pela doença, eu realmente não corro muito risco de vida, mas que eu não seja vetor, transmissor da doença para outros que talvez não tenham a mesma condição que eu. Então, que haja empatia, que haja responsabilidade social, que haja senso de coletivo e bom senso de coletivo. Né? E que nós possamos aproveitar essa situação de realidade para refletirmos o que ela significa para cada um de nós. Que nós possamos ter um tempo bom de recolhimento, de reflexão e de transformação. E para aqueles que têm fé e que creem, também um tempo de oração, por que não? Tá bom? Nada de pânico, gente, mas todo cuidado, tá bom? Um beijão para vocês.